Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos em que eles disputam, nos campeonatos que estão em curso. Galera, Cariocão, fim, terminou o Cariocão, já teve campeão, Botafogo campeão, campeonatos regionais já terminaram, agora ficamos com o início do Campeonato Brasileiro, a continuação da Copa do Brasil, a continuação da Libertadores e o início da Sul-Americana para alguns cariocas. Copa do Brasil, não temos nem mais Fluminense, nem mais Botafogo, porque já foram eliminados. Teremos Vasco e Flamengo que vão entrar nas oitavas de final pela Copa do Brasil. Temos a Sul-Americana, que iniciou com Fluminense e Botafogo, e poderemos ter, espero que não tenha, mas poderemos ter um outro carioca, ou Flamengo ou Vasco, que pode entrar nessa Sul-Americana, porque na Sul-Americana vai chegar uma determinada fase que vão entrar 10 times da Libertadores. Os 2 melhores parecem classificados naquela terceira fase e os 8 melhores terceiros lugares da fase de grupo. Então, se Vasco ou Flamengo não passar para a próxima fase, que é o mata-mata da Libertadores, e ficar entre os 8 melhores terceiros lugares, eles entram na Sul-Americana. Temos aí, como falei, a Libertadores ainda para Vasco e Flamengo, que está na terceira rodada, ainda falta mais 3 rodadas. Está um pouquinho melhor para o Flamengo. O Flamengo é líder do seu grupo. O Vasco está meio complicado, porque está ali com 1 ponto. Os outros 2 times que estão à frente estão com 4 pontos. E o Vasco joga fora com o Racing, que é um dos líderes. O Vasco não pode perder. Ou seja, o Vasco está um pouquinho mais complicado, mas não tem nada perdido e não tem nada definido ainda. E vamos começar agora, neste final de semana, o Campeonato Brasileiro 2018. Mas antes de falar aqui do Campeonato Brasileiro de 2018, venho aqui agradecer aos mais novos integrantes aqui da família Resenha com Magalhães. Tá chegando muita gente nova aí, tá se inscrevendo muita gente nova. A gente espera, conta com vocês para crescer. Coloque a sua pergunta, a gente faz sempre uma live depois do jogo. Se tiver 2, 3 jogos no mesmo horário, não tem como eu ver todos os jogos ao mesmo tempo. Eu vou fazer live de um jogo e depois eu faço uma gravação fazendo a minha análise sobre o desempenho do time nesse jogo. Nosso canal aqui é uma análise, entendeu? É uma análise que eu faço antes e após o jogo, e tem aquela live que eu faço análise e depois a gente bate um papo. Então quero agradecer aí aos novos que estão se inscrevendo, em especial aí a rapaziada que faz faculdade com a minha filha. Minha filha faz faculdade de Educação Física. Os amigos dela lá de turma começaram a se inscrever no canal. Brigadão aí a vocês, acompanhem, coloque pergunta aí, que a gente bate esse papo para poder descontrair. É um canal para poder descontrair, não é canal para brigar, é um canal para a gente rir, se divertir e falar sobre futebol. Então, obrigado aí aos amigos da minha filha, que faz Educação Física com ela, da turma dela. Brigadão aí e me ajuda a divulgar o canal. Então, galera, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Não vou falar específico de um jogo, vou falar da minha perspectiva, do meu pensamento sobre os 4 times do Rio, os 4 grandes que vão disputar a Série A do Brasileirão. Bom, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Antes disso, vamos falar aqui, estou com a minha colinha. No meu trabalho, isso aqui não se chama cola, no meu trabalho isso se chama OG, uma organização gráfica para mim ter base no que eu estou falando. Você vê muito isso, lá o Faustão tem aquelas fichinhas, todo mundo tem uma fichinha para poder ter o seu roteiro que tu vai falar. E eu tenho esse meu roteiro aqui, fiz aqui um roteiro rápido. Bom, Campeonato Brasileiro de 2018, teremos 20 times. América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Paraná,
Santos, Sport, São Paulo, Vasco e Vitória. Esses são os 20 times que compõem a elite do futebol brasileiro. Eu falei em alguns vídeos que, para mim, os 4 do Rio começam esse Campeonato Brasileiro disputando do 11º ao 20º lugar. Não sei se todos concordam, mas nesse início, primeira rodada, eu coloco Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco na segunda parte da tabela, do 11º ao 20º, e eu vou aqui explicar o porquê que eu estou falando isso e depois eu vou fazer uma análise em particular de cada time. Bom, eu fiz aqui uma avaliação rápida, sem posição de quem é primeiro, segundo, terceiro, sem posição. Bom, para mim, existem 5 times que estão um pouquinho à frente, que iniciam brigando pelo título. Eu coloquei aqui 5 times que começam brigando pelo título. Corinthians, que é o atual campeão, apesar de eu achar que joga um futebol feio, mas é um futebol feio, mas que dá resultado. Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e coloquei o Santos. Coloquei o Santos ali também nesse bolo. Coloquei esses 5. Aí você vai falar, então os times cariocas entram depois do 6º para baixo. Aí, o porquê que eu não coloco o time carioca aqui, para mim não criar uma perspectiva muito grande. Que abaixo desses 5, para mim tem 5 times que são um ponto de interrogação. Que eu não sei o desempenho, que pode surpreender ou não. E fica naquele bolo junto com os 4 do Rio. Eu coloco nesse bolo ali de um ponto de interrogação que eu não sei direito como vai ser o desempenho, então eu não posso falar nem mal nem bem. Mas vi alguns jogos eu gostei, outros não tantos, mas são times que ficam mais ou menos no mesmo padrão que está o futebol carioca. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Bahia, o Internacional, o São Paulo e o Sport. São, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 times ali que, para mim, ficam uma incógnita. Vou falar de novo: São Paulo, Sport, Internacional, Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E nesse bolo aí, eu coloco os 4 do Rio. Ou seja, para mim, tem 5 que se destacam no início. Eles estão com muita vantagem, os times carioca. Também não vejo com muitas vantagens, mas eu vejo uns times um pouquinho mais armados e com a qualidade um pouco melhor do que eu vi do Campeonato Carioca. Para mim, o Campeonato Carioca foi um nível muito baixo, pior do que o do ano passado. Então, esses times, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Santos, eu vejo começando com uma certa vantagem. Esses 5 times. E 10 times eu vejo embolado ali, que eu não sei como vai ser. Que é Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Internacional, Sport e São Paulo. E juntando com esses 6, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Aí já dá 15 times. E os outros 5 da parte de baixo fica ali Ceará, Chapecoense, América Mineiro, Vitória e Paraná. Só que desses aí tem times que podem complicar, tipo Vitória, tipo a Chapecoense, pode complicar muito lá na Arena Condá, ou seja, por esse motivo, por mim ver que está muito nivelado e o nível do Campeonato Carioca foi muito baixo, eu não coloco desse início os times carioca na parte de cima da tabela. Vamos ver durante o campeonato. Mas para a primeira rodada eu não coloco. Eu coloco da parte de baixo, dali do 11º para o 20º. E outro detalhe, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco tem a Libertadores. Então, o Flamengo vai iniciar a sua trajetória no Campeonato Brasileiro jogando contra o Vitória, fora de casa no sábado. No meio da semana que vem,
o Flamengo joga em casa com Santa Fé. Aí depois do Flamengo tem dia 25/4, o Santa Fé de novo fora. Depois dia 16/5, o Emelec em casa e finaliza dia 23/5 contra o River. Ou seja, no meio desse Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai acabar tendo que poupar o seu time por causa da Libertadores. Então o Flamengo pode perder pontos preciosos por causa disso. Principalmente se o Flamengo se enrolar no seu grupo na Libertadores. Esse é um problema do Flamengo. O Vasco tem o mesmo problema. O Vasco inicia sua trajetória jogando domingo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não encolhe. O Atlético Mineiro vai ser aquele Atlético Mineiro que ganhou do Cruzeiro na primeira partida final de 3-1, ou é o Cruzeiro que tomou uma sapecada ontem? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é aquele Atlético Mineiro que tomou uma sapecada ontem pela Copa Sul-Americana. Ou seja, a gente não sabe. Mas o time do Atlético Mineiro não é tão ruim assim. Tem jogadores de boa qualidade técnica. Tem jogadores ali muito bons de bola e que entrariam em qualquer time carioca. Qualquer time carioca. Então, o time do Atlético pode estar tentando encontrar uma melhor forma, porém, o Atlético Mineiro não é um time ruim. Não é um time ruim, é um time que, a meu ver, o Atlético Mineiro vai dar mais trabalho do que deu ano passado. Ano passado o Atlético Mineiro foi meio ridículo. Não acredito que o Atlético Mineiro vai fazer o papelão do ano passado. Então o Vasco começa jogando contra o Atlético Mineiro em casa, no domingo. Aí ele joga no domingo, Atlético Mineiro. No meio da semana, ele vai jogar fora contra o Racing. E o Vasco decide a sua vida contra o Racing. Porque se o Vasco perder para o Racing, ele se complica. Porque aí o Racing vai a 7 pontos e o Vasco fica com 1. Aí o Vasco vai ter que ganhar as outras 3 partidas. Aí vai jogar com o Racing de novo em casa, no dia 26. Ou seja, o Vasco, igual o Flamengo, joga a semana que vem pela Libertadores. Aí no meio desse jogo da Libertadores tem o Campeonato Brasileiro. Aí depois pega o Racing de novo. Ou seja, essa primeira partida pelo Brasileiro, provavelmente Flamengo e Vasco vão com os times principais. Mas dependendo do resultado da partida na Libertadores, a próxima partida no Campeonato Brasileiro eles vão acabar botando um time misto. Aí acaba perdendo ponto. Não ganha, não joga bem, perde ponto para a Libertadores. Então, não começa muito fácil o Brasileiro, nem para Vasco, nem para Flamengo, porque no meio disso tem 2 jogos pela Libertadores. E depois disso, em maio, tanto o Vasco quanto o Flamengo tem mais 2 jogos. O Vasco joga no dia 2 contra o Cruzeiro, em casa, e depois no dia 22/5. Aí vai se definir se o Vasco passou para outra fase da Libertadores ou não, ou se o Vasco vai para a Sul-Americana. Isso também vai para o Flamengo. Se passa de fase ou se vai para a Sul-Americana, se ficar entre os 8 terceiros de melhor classificado. No caso do Fluminense e Botafogo, o Fluminense inicia a sua trajetória jogando contra o Corinthians fora de casa. O Fluminense jogou pela Sul-Americana, joga contra o Corinthians, só que o Fluminense só vai jogar pela Sul-Americana dia 10 de maio. Então o Fluminense nesse início vai com força máxima, não vai ter que poupar ninguém. Diferentemente de Flamengo e Vasco, que tem jogos decisivos, 2 jogos decisivos pela Libertadores. O do Fluminense e do Botafogo foi antes, jogaram antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então é a vantagem. E o Fluminense e o Botafogo só tem a Sul-Americana, porque os 2 já foram eliminados da Copa do Brasil. Ou seja, a preocupação com um elenco muito grande, por competições juntas, nem Botafogo nem Fluminense tem. Porque quando tiver vai ser só pela Sul-Americana. E a Sul-Americana é mata-mata. Vai indo mata-mata, são 2 jogos. Então, o Fluminense vai jogar pela Sul-Americana só no dia 10/5 e o Botafogo inicia sua trajetória jogando contra o Palmeiras em casa na segunda-feira, mas no dia 9/5 ele joga contra o Audax a partida de volta. Então, tanto o Fluminense quanto o Botafogo tem um espaço em relação à sua vida no Campeonato Internacional.
Flamengo e Vasco que começa mais complicado, e isso pode atrapalhar um pouquinho na pontuação nesse início de campeonato. Bom, falando aqui, deixando o ponto, como é que inicia a trajetória, alguns jogos no meio do Campeonato Brasileiro, vamos fazer uma análise em geral dos 4 clubes aqui. Bom, se você for olhar, meu amigo, aparentemente o time mais forte seria o Flamengo. Só que no Campeonato Carioca, o time que poucos davam alguma atenção era o Botafogo e acabou sendo campeão. Só que Campeonato Carioca para Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, na boa, não é parâmetro para absolutamente nada. Não é parâmetro para absolutamente nada. Botafogo, que foi o campeão. O elenco é limitado tecnicamente. Não adianta contratar por contratar só para encher o elenco. Não vai adiantar. Se o elenco do Botafogo é nota 7, ele contrata jogadores nota 7 também para manter. Quando sair um, entrar o outro e manter aquele padrão. O Botafogo não tem jeito. O Botafogo, em 2018 no Brasileirão, vai ter que ter como sua maior característica o coletivo. É o desempenho coletivo dos jogadores. Os jogadores todos correrem uns pelos outros. Se valerem da tática, do bom esquema tático, se valerem de jogadas ensaiadas. Porque individualmente, dificilmente o Botafogo vai ter algum jogador que vai decidir sozinho. A decisão do Botafogo vai ser sempre coletivamente. Tem jogadores que podem uma ou outra vez, um ou outro jogo, fazer uma jogada individual e fazer alguma coisa diferente? Pode, até tem, mas não vai ser sempre, não vai ser aquele cara. Tem ali o Valença que pode bater uma falta, tem o João Paulo quando puder voltar, tem o Renatinho ali, que está começando a tomar conta ali do meio de campo, tem os 2 laterais, principalmente o Moisés, muito bom, chega muito bem à frente, tem o Luiz Fernando que veio do Atlético Goianiense que está melhorando, ou seja, é um time, o time do Botafogo é um time muito homogêneo, e ele tem que manter, tem que contratar mais alguns jogadores. Parece que o Botafogo contratou o Jean, que foi do Vasco, muito boa aquisição, ele é um bom jogador. O Botafogo teria que contratar mais uns 2 ou 3 jogadores ali para dar mais uma encorpada no elenco, principalmente no meio de campo. O Botafogo, para mim, precisaria de mais um atacante, mais um jogador de criação para o meio e mais um zagueiro de velocidade. Estou falando isso porque o Botafogo não tem muito dinheiro. Então, um para frente, um para o meio de criação e outro para a defesa, seria para o Botafogo ter um elenco ali com a média, com nível médio, muito parecido todo mundo para iniciar o Campeonato Brasileiro. Não tem como mentir, torcedor botafoguense. O time do Botafogo é limitado, foi campeão, Carioca foi, mas é um time limitado, principalmente no meio de campo. Então, o Botafogo precisa para o Campeonato Brasileiro de melhorar o seu meio de campo, que se só viver pelos jogos das laterais, vão marcar esse estilo de jogo, e o Botafogo, quando jogar em casa, precisando ganhar, vai ter muita dificuldade. De repente, jogando fora de casa, vai ter mais facilidade, porque os laterais vão subir muito, e o outro time que vai propor. Mas quando jogar em casa, o Botafogo vai ter muita dificuldade, porque vai faltar criação no meio de campo. Essa é a minha análise de início do Botafogo. O vice-campeão, Vasco da Gama, é um time que, para mim, está mais encorpado. Tem alguns altos de bate, mas é um time que está mais encorpado. Tem jogadores que podem desequilibrar, igual o Paulinho. Tem jogadores voltando de contusão que vão dar encorpada. O Breno, como zagueiro, vai dar encorpada. Para mim, a zaga do Vasco não é Paulão e Eraso. É o Breno e mais um. Eu colocaria ou o Ricardo ou o Erlen ali junto com o Breno. Tem a volta, vai ter a volta com o tempo do lateral Ramon, que vai acabar ocupando aquele lugar ali, que hoje é o Henrique.
que está ali, o Fabrício é muito fraco, não dá. Tem ali a volta do Giovanni Augusto, que sentiu, parece que pelo fato de ele ficar muito parado no Corinthians, ele joga, sente, joga e sente. Tem jogadores ali na frente que estão voltando, tem atacantes que estão voltando, meio-campistas que estão voltando, ou seja, o Vasco tem pelo menos uns 4 ou 5 jogadores que estavam no departamento médico, que estão voltando e que vai dar uma encorpada muito boa a esse elenco do Vasco. Aí estão falando aí que o Vasco ainda pode contratar mais uns 2 ou 3 jogadores. Para mim, o Vasco tinha que contratar, de repente, o Zé Ricardo subiu um garoto da base lá do Expressinho do Vasco para ajudar centroavante. Tem que ver a punição do Rildo ali. Mais um jogador de criação, se pudesse ter mais um jogador de criação ali. Ou seja, o time do Vasco é um time que, a meu ver, olhando assim pelos nomes, é um time encorpado que, se engrenar e não tiver um problema por causa do calendário com a Libertadores, acredito eu que em pouco tempo o Vasco pode fazer, eu começar a pensar que o Vasco pode brigar entre os 10 primeiros. Hoje eu coloco o Vasco também do 11º para baixo, mas o elenco do Vasco me dá uma perspectiva que pode chegar e fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro. Mas hoje eu não coloco ainda entre os 5, 6. Fica naquele bolo ali com esses times que eu falei no início. Esse foi o Vasco, que, a meu ver, precisa contratar sim, mas pontuais ali no elenco. Se tivesse dinheiro e contratar um jogador para entrar, tipo meio de campo de criação muito bom ali, um zagueiro muito bom para jogar com o Breno ali, seria fundamental. Um centroavante muito bom, ou um jogador que jogasse aberto ali, com velocidade também, seria muito bom. Mas se não tiver, com os jogadores que estão voltando de contusão, o Vasco fica um time bem coeso e bem interessante, com opções, com boas opções no banco para o Zé Ricardo. Então, Botafogo, Vasco. Fluminense. Bom, Fluminense tem o seu esquema. O Abel, antes de falar, vou falar do Fluminense. Torcedores tricolores que acompanham o canal Resenha com Magalhães. O Abel ontem estava irritado com a torcida. Meus amigos tricolores, a gente sabe que o torcedor tem o direito de criticar, de vaiar. Poxa, mas no jogo da Sul-Americana, contra aquele horroroso daquele time do Nacional, que o Fluminense jogou de Potosí, o time não queria jogar. A gente sabe que o Fluminense tem um problema grave de criação no meio de campo, igual o Botafogo tem. Mas o time do Fluminense mostra sempre muita vontade. Tecnicamente, o time é limitado, a gente sabe. Mas vontade o time do Fluminense nunca deixou de ter. E outra, o jogo do Fluminense contra o Nacional Potosí, o jogo no primeiro tempo não estava correndo porque o time boliviano não queria jogar, pô. Eles estavam fazendo cera. O goleiro ficava toda hora 1 minuto e meio para bater um tiro de meta. E o Abel, a meu ver, reclamou com razão. O time estava correndo, só que o time não queria jogar. E vou te dizer, se o Abel se emputecer e largar o Fluminense vai ter trabalho. Que ninguém tem culhão que o Abel teve. Ninguém tem. O Fluminense não caiu ano passado por causa do Abel, tá? Por causa do Abel. O Abel segura muita pancada que vem de fora para não acertar os jogadores. Ele mete o peito na frente porque ele tem bagagem para isso. Se o Fluminense perder o Abel, vai contratar quem? Outro treinador novo não vai ter o culhão que o Abel tem, não. Nem a experiência, nem a capacidade dele. Então, vídeo o Flamengo, que não conseguiu encontrar um treinador. O Flamengo queria o Abel. Então, se o Fluminense der a torcida ficar enchendo o saco, o Abel mete o pé, quem vai ficar com problema para arrumar um treinador vai ser o Fluminense. Porque o Flamengo vai chegar com um caminhão de dinheiro e vai oferecer o Abel. Aí o Abel vai, porque vai estar desempregado. Ele não aceitou porque ele é um cara muito honesto e quer ficar no Fluminense. Então não faça pouco caso e ajude o time, até porque o time do Fluminense vai precisar muito, que é um time muito limitado. E o Fluminense não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Então essa foi a minha posição.
Então vamos lá, o Fluminense tem um esquema definido no 3-5-2. O Abel não vai mudar isso por um motivo. Ele tem ciência que os zagueiros dele são fracos. O zagueiro dele ele não tem confiança. Por esse motivo, ele não muda. Ele muda as peças, mas não tira os 3 zagueiros. Para mim, Renato, Chaves e Gum são reservas. Porém, ele tem lá Frazan, Reginaldo, e talvez ele não confie nesses jogadores pela falta de experiência. E tem o Ibanes, que dos 3 que são titulares, o Ibanes é o melhor. O Fluminense tem que contratar pelo menos um zagueiro para ser titular, para barrar ou o Gum ou o Renato Chaves. Renato Chaves fez algumas boas partidas, o Gum está fazendo gol, o Renato Chaves está fazendo gol, só que a função deles é defender. A principal função deles é defender. Então, para mim, o Fluminense tem que contratar pelo menos um zagueiro. De laterais, os 2 laterais esquerdos, o titular reserva, ótimo. O lateral Ayrton, um dos melhores do país, para mim, é o do Fluminense. Tem o Gilberto, que não é isso tudo, está numa boa fase, mas é alto e baixo. Tem o meio de campo ali, que tem o Ayrton, que veio do Botafogo, que está voltando, tem o Richard, tem o Jadson, tem o Sornosa, tem o meio de campo que carece de um jogador de mais criação. Porém, dá para dar conta, mas o Fluminense precisava de um jogador de mais criação que ajudasse o Sornosa. Porque o Sornosa não é o cara. O Sornosa joga bem quando ele é amigo do cara. Ano passado, quando tinha o Scarpa era o cara, e o Sornosa era amigo do cara. Aí ele aparecia, entendeu? E esse ano ele é o cara. Isso está pesando um pouco para ele. Tinha que ter um jogador ali no meio de campo com qualidade de criação. Então o Sornosa aparecer mais. Fluminense necessita. Não posso contratar para a zaga. Precisa pelo menos de um zagueiro. Lateral não precisa. Mas o Fluminense precisa urgentemente de atacante. Urgente. O Marco Júnior está mal. O menino Pablo Diego já está pedindo passagem, mas ele é muito novo, ele vai ter altos e baixos. Então precisa de um atacante urgente. Precisa de um centroavante. O Pedro é um menino esforçado, cria do Fluminense, mas ele é limitado. O Abel enche a bola dele porque tem que colocar a estima dele lá no alto, porque o Abel só tem ele. O Abel não tem mais ninguém, o Abel só tem ele. Então tem que falar que ele está entre os 3 melhores, ele é o melhor, tem mais habilidade. O Abel tem que fazer isso. Mas ele é limitado, muito limitado. Além do mais, ele acaba jogando sozinho, o Marco Júnior não ajuda ele em nada. O Marco Júnior está sem função nesse esquema. Então, o Fluminense precisa de 3 atacantes. 2 jogadores com velocidade, para jogarem abertos e um centroavante. Pode ser o Kleber, contratou aí o garoto que estava na Cabo Friense, pode ser, desculpa, o Kleber, gladiador, pode ser ele, entrar o gladiador ali para ajudar, mas o Fluminense precisa urgentemente de atacante, urgentemente e de mais um zagueiro. Aí dá para dar uma encorpada, e vai depender dos resultados. Principalmente, o Fluminense vai, de repente, vai ter um desempenho até melhor fora de casa do que em casa. Porque jogando com 3 zagueiros, liberando as alas, o Fluminense pode dar bola para o adversário quando jogar fora e sair muito rápido com as alas. Em casa, provavelmente o Fluminense vai ter mais dificuldades quando pegar um time fechado. Vai complicar, porque vai faltar criação, porque da mesma forma do Botafogo, o Fluminense, todas as jogadas são pelas laterais. E se pegar um time com mais qualidade, eles vão fechar as laterais, vão trancar as laterais, e o Fluminense vai ficar sem criação. Mais ou menos o que aconteceu no jogo da Sul-Americana, que eles fecharam as laterais e o Fluminense não conseguia criar. Então o Fluminense, para mim, precisa também, urgentemente, de um zagueiro, um jogador de meio campo de criação e pelo menos uns 3 atacantes. E o Flamengo? Bom, o Flamengo falam que o elenco do Flamengo é muito bom. Eu discordo. O elenco do Flamengo não é muito bom.
estão superestimando o elenco do Flamengo. Estão superestimando. Ah, porque gastou muito dinheiro. Mas muito dinheiro, alguns ali gastaram errado. Eu vou explicar por quê. O time do Flamengo tem uma deficiência técnica e eu não vou fazer nessa comparação que vocês vão rir. Mas eu falo aqui, pega o meu canal, eu falo. O time do Barcelona e do Real Madrid é ótimo do meio para frente. Do meio para trás, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona deixam a desejar. Deixam a desejar. Se apertar, os zagueiros, tanto de Barcelona quanto de Real Madrid, entregam ouro. Entregam ouro. O time do Flamengo, mal comparando, do meio para frente tem qualidade, do meio para trás não. Os laterais do Flamengo, os quatro, os dois titulares e os dois reservas, estão prejudicando demais qualquer esquema que se coloque no Flamengo. Então o Flamengo precisa urgente de dois laterais, um direito e um esquerdo. Urgente, porque com esses que estão, qualquer esquema que se coloque não vai dar certo. Porque os laterais não ajudam nem no ataque e nem na defesa. Então o Flamengo precisa urgentemente de dois laterais. Os zagueiros do Flamengo são ruins? Não, mas são lentos. Hever, Juan e Rodolfo. O melhor é o Juan, só que já está com 39 anos, ele não tem gasto para ficar indo e voltando. E tem o Léo Duarte ali, tem outro garoto que veio da base. Só que são lentos. O Flamengo precisa urgentemente de um zagueiro com velocidade. Então o Flamengo precisa, para ter o elenco bom que todo mundo fala, um zagueiro de velocidade, com qualidade, precisa de dois laterais urgentes, porque senão não vai dar, dois laterais urgentes ali, pelo menos. Mas do meio para frente, dá para ir levando, Creio eu que o Flamengo também precisaria de um jogador com velocidade também, meio de campo, mas que jogue diferente de Diego, Everton Ribeiro e Paquetá. Porque Everton Ribeiro, Diego e Paquetá seguram muita bola, eles travam muita bola, toca para cá, são importantes, muito importantes, mas eles quebram um pouco. Teria que ter um jogador de meio de campo, também de criação, mas que desse mais correria, para poder ter o treinador que tiver, qualquer um que vier assumir o Flamengo, ter mais opção de um meio de campo com um jogador de meio de campo, com uma outra característica, um jogador de meio de campo com mais velocidade. O Flamengo precisa de um jogador de meio de campo com mais velocidade. Então o Flamengo precisa de um zagueiro com velocidade, dois laterais, um meio de campo ali de criação, mas com velocidade, pelo menos. 4. Ou seja, tá igual ao que o Botafogo precisa, que o Fluminense precisa, que o Vasco precisa. O Flamengo também precisa. E outro, o Flamengo tem um detalhe. O Flamengo quer botar os jogadores de qualidade tudo junto. Não vai dar. Não vai dar. Qualquer esquema que o Flamengo faça, que coloque Paquetá, Everton Ribeiro e Diego junto, não vai dar. O time vai ficar exposto. Apesar de eu gostar muito do esquema 4-1-4-1, mas infelizmente não dá. Que não tem como fazer Diego, Everton Ribeiro e Paquetá fazer igual marcador. Não dá, eles só cercam. E outra, principalmente o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quando está em campo, ele atrapalha o Paquetá e atrapalha o Diego. O desempenho do Paquetá, quando está próximo do Everton Ribeiro, cai. E principalmente o desempenho do Diego, quando está com o Everton Ribeiro, cai. Quando o Everton Ribeiro sai e o treinador coloca um outro volante, ou seja, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Paquetá por dentro, coloca o jogador aberto. Teve exemplo. Coloca o Vinícius Júnior aberto, coloca o Marlon Moreno aberto, o Diego e o Paquetá aparecem mais por dentro. Quando ele tira o Everton Ribeiro e coloca um jogador de contenção, exemplo, o Cuejá e Jonas, e deixa o Diego livre para poder jogar, o Diego aparece mais, porque ele tem que marcar menos, e o Paquetá tem que marcar menos, aparece mais também. Então, o Flamengo tem, do meio para frente, um bom elenco, mas do meio para trás precisa contratar, porque aí fica um time completamente desequilibrado. E pelo fato do Flamengo não ter lateral e ter uma zaga muito pesada, por isso eu não coloco o Flamengo na parte de cima da tabela. Coloco do 11º ao 20º, porque o Flamengo precisa contratar, porque senão o Flamengo vai sofrer demais pelas laterais. Ainda tem aí, estão falando aí que o Everton pode sair, pode ir para o São Paulo, tem que ver a condição do Guerreiro, tem o Berrio que só volta da metade do ano para lá, ou seja, o Flamengo tem peças do meio para frente, mas do meio para trás
o Flamengo, principalmente nas laterais, o Flamengo precisa contratar urgente. Então, meus amigos do canal, fiz um apanhado geral dos 4 grandes, dos jogos e das minhas perspectivas. Espero que daqui, na quinta, sexta rodada, eu fale. Se lembra que eu falei no início? Já mudei de opinião. Os cariocas podem brigar os 4 na parte de cima da tabela. Mas aí, quando chegar na quinta rodada, eu dou minha opinião de novo do que eu tô vendo e do panorama. Então, meus amigos, vocês antigos e estão chegando agora, coloque sua opinião, se concorda, se não concorda comigo, deixe seu like, que a gente vai bater nesse papo. E não esqueçam, tá no forno já o pré-jogo de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo para a primeira rodada do Brasileirão. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães, deixa seu like aí e divulga o canal. Tamo junto, um abraço, até mais, tchau!